Pessoal, boa tarde. Eu sou Wilfredo Iraçabal Gurucci. Eu tenho uma formação na área de ciências. Sou físico de formação, na graduação e pós-graduação. E na pós-graduação eu fiz a pós-graduação em física de plasmas, onde os plasmas são nada mais que descargas elétricas ou gases ionizados. Geralmente para nós são gases ionizados. E quando eu menciono de que o plasma tem alguma coisa parecida com um plasma biológico, nós mencionamos isso porque existe uma semelhança do que se denomina cargas elétricas, tanto no plasma biológico quanto no plasma físico. Então, isso aí é o que me trouxe dentro da área da ozonioterapia, e eu construía equipamentos para uso de desinfecção de efluentes e também de ambientes. E eu acabei ganhando essa experiência dentro desta área da desinfecção. Em 2008, participei de um congresso que esteve em Cuba, onde apresentamos um trabalho que na época se estava já iniciando os processos de desinfecção com ozônio. E se estava fazendo o processo de desinfecção em veículos. Então, eu vou focar esta live diretamente para fazer desinfecção. Porque estamos vendo na mídia que traz muita informação e sempre fica aquela dúvida de que se o equipamento gerador de ozônio que temos em casa seria suficiente para eliminar o vírus ou para fazer uma desinfecção dentro da sala. Então, isso praticamente vai ser o motivo desta live. E o que eu vou iniciar esta live primeiro vai ser falando sobre o que é ozônio. Vou dar uma pequena pincelada em cima do que são os vírus e, em geral, todos os micro-organismos. E depois vamos ver se o ozônio é eficiente ou não é eficiente. E como é que está a legislação frente a este processo de desinfecção. Então, primeiro, o que é ozônio? Ozônio é um gás formado, um gás molecular formado por 3 átomos de oxigênio. Então, estes 3 átomos de oxigênio vêm a partir de moléculas de oxigênio. O que nós respiramos é O2, nós quebramos O2 para depois formar O3. Isso se faz a partir do oxigênio. Este oxigênio pode ser daquele cilindro que utilizamos para fazer ozonioterapia, onde temos 99,9% de pureza, ou pode ser do ar ambiente. No ar ambiente temos apenas 20% de oxigênio. Então, quando fazemos ozônio a partir do ar ambiente, a capacidade de geração de ozônio é bastante pouca. Considerando seria 1/5, mas na prática se chega a quase 1/10 do que um equipamento gerador de ozônio faz com oxigênio. Então, este ozônio produzido a partir do ar ambiente, que aplicações tem e até onde podemos estar dizendo de que nós estamos produzindo uma desinfecção assim, de uma alta desinfecção. Então, esta desinfecção, o próprio nome diz, desinfecção, não é esterilização. Desinfecção significa diminuir o número de carga microbiana presente no ambiente. Essa diminuição de carga microbiana pode ser 10%, 20%, 90%, 99,9% ainda se chama desinfecção. Nós não podemos chamar a esterilização enquanto não confirmemos que
morto todos os micro-organismos. Por que o ozônio não é um esterilizante? Porque a probabilidade de que quando se aplica ozônio em cima de um micro-organismo e esse ozônio esteja presente em cima dele, não é 100%. Existe uma probabilidade porque o gás está distribuído no ambiente. Essa é uma das causas por que o ozônio não é um esterilizante. Segundo, eu posso fazer vários ciclos. Eu posso aplicar ozônio, posso retirar ozônio, fazer o vácuo, aplico ozônio novamente, fazendo outro ciclo de vácuo, e aí se pode melhorar essa qualidade de eficiência da desinfecção. Ainda não é esterilização. Existem máquinas que fazem esterilização com ozônio, que inicialmente foram desenvolvidas pelos canadenses, depois os japoneses, que são os que têm as primeiras patentes, mas não entrou no mercado. No mercado não se conhece essa aplicação de esterilização com ozônio. Aqui no Brasil, a Anvisa não tem regulamentação sequer para fazer esterilização com ozônio. Então, estou falando nesta fase de ozônio em forma de gás. Então, ozônio em forma de gás, nós podemos fazer uma aplicação numa sala. Então, quando aplicamos ozônio numa sala, eu preciso que esse ozônio se distribua por todos os cantos da sala. Porque as máquinas que utilizamos em ozonioterapia, a partir de oxigênio, eles vão gerar ozônio e vão estar apenas num pequeno local. Eu preciso que esse gás se distribua em toda a sala. Então, para essa distribuição, nós podemos utilizar um ventilador para que praticamente esse gás se espalhe na sala. Eu vou ter a certeza de que vai entrar em todos os cantos? Não, porque dinamicamente nós estamos fazendo uma adaptação dentro deste processo. Existem máquinas que fazem este processo em salas de desinfecção. Quem fez essa máquina foram os canadenses. Tem um estudo bastante bem acompanhado com diferentes micro-organismos, tempos de contato que fica esse gás, o gás ozônio na sala, para atingir uma desinfecção, não uma esterilização. Então, isso é mais ou menos o panorama em cima da parte física do gás quando pensamos em desinfecção. Agora, eu vou falar um pouco de números. Quem tiver caneta e papel, podem utilizar, tá? Porque a eficiência da aplicação de ozônio depende muito da quantidade de ozônio que estamos colocando no ambiente. Tá? Nós estamos vendo muitos vendendo máquinas até para dormir com a máquina ligada, coisas que dá medo, mas, enfim, existe todo tipo de coisas. Então, para entender quanto de ozônio precisamos, por exemplo, eu estou aqui numa sala clínica de odontologia, que mais ou menos tem 40 metros quadrados, posso considerar ao redor de 80 a 90 metros cúbicos. Então, quando eu falo de que eu estou produzindo 1 miligrama de ozônio por litro de água, é decir, uma concentração de ozônio, 1 miligrama de ozônio por litro de água, equivale a 467 ppm. Esses 467 ppm significa que em 1 milhão de partículas tem 467 moléculas de ozônio. Se nesse volume, supondo que colocamos isso aí num metro cúbico, em um metro cúbico, quantas bactérias podemos matar? Quantos vírus podemos matar? 467, porque seria uma molécula para eliminar cada micro-organismo. Essa seria uma conta assim, bastante simples de fazer e dizer quanto eu tenho. Mas quando nós verificamos numa sala a quantidade de bactérias que existe na sala,
são muito menores, não tem tudo isso aí. Mas eu tenho que ter a certeza de que o ozônio esteja em cima de cada uma delas. Então, isso é uma probabilidade. É por isso que estamos trabalhando com uma probabilidade de aumentar essa desinfecção. Então, voltando um pouco nos números. 1 miligrama por litro de ozônio, que concentração equivale a 467 ppm. Essa é a concentração. Agora, supondo que eu tenho uma máquina que gere 500 miligramas por hora. É produção por hora. Se eu coloco uma máquina durante 1 hora nesta sala, eu vou chutar outra vez, vou colocar que tenha 100 metros cúbicos aqui. Então, eu vou dividir 100 miligramas ou 500 miligramas de ozônio dividido por 100 metros cúbicos. Certo? Então, eu vou ter 1 miligrama por cada metro cúbico. Tá? Aí eu teria que fazer uma divisão disso aí para colocar que vai dar 5 miligramas por metro cúbico, que equivale a 0,005 miligramas por litro. Multiplicamos isso por 467, isso dá mais ou menos um valor de 5 dividido vezes 4, dá 2.000, dá aproximadamente 20 ppm na sala. Então, esses 20 ppm, eu tenho que mantê-lo praticamente durante 1 hora. Isso me estaria dando uma probabilidade de uma desinfecção de acordo com a definição que eu coloquei do ppm. Vamos ter 20 moléculas de ozônio por 1 milhão de outras moléculas e a probabilidade de ele estar encontrando uma bactéria, um vírus, para poder causar essa desinfecção. Certo? Isso enquanto é em meio de gás. Tá? Então, depois eu vou colocar um slide para todos vocês. O pessoal que me está passando aqui me está pedindo esses números. Eu vou passar esses números, eu sei que não é simples fazê-lo tudo na cabeça, mas enfim. Agora, isso aí em forma de gás. De outro lado, tem em forma de água. Eu posso ozonizar água e posso limpar superfícies. Assim como quando ozonizamos água para lavar uma ferida, nós fazemos esse processo com a finalidade de desinfecção. Sabemos que não é apenas desinfecção, porque o ozônio também atua de uma forma sistêmica através da pele, mas isso vamos deixar de lado por hoje. Então, ozônio, a água ozonizada serve para desinfecção. Aí depende que concentração de ozônio eu tenho na água para ter essa eficiência. Por exemplo, há um tempo atrás, há quase 20 anos atrás, fizemos um ensaio para matar cândida inoculado na água. Aí começamos a borbulhar ozônio na água e matou toda a cândida. Então estava difícil fazer esse ensaio com a cândida porque a quantidade de ozônio na água era bastante pequena para matar a cândida. Aí foi ozonizado a água e borrifado em cima das culturas da cândida. E essa borrifação eliminou a cândida que estava nestas placas de Petri. Então, isso foi um ensaio que foi feito que com quantidades baixíssimas de ozônio na água se conseguia eliminar a cândida. Será que vírus vamos fazer da mesma forma? Então, com relação aos vírus, existe uma sequência já estudada, inclusive nas aulas que eu passo, tem uma tabelinha onde coloco quanto de ozônio se usa, concentração de ozônio na água. Essa concentração de ozônio na água tem um determinado tempo de contato para poder eliminar os micro-organismos.
e esse tempo de contato nos vai dar a eficiência dessa desinfecção. Eu lembro que mais ou menos também há uns 20 anos atrás, fiz ensaios com esgoto. Esgoto que tinha bactérias e vírus. Quando fizemos ensaios no esgoto, das bactérias, eu lembro que as bactérias em 10 minutos borbulhando morriam todas. E os vírus, nos primeiros 2, 3 minutos, já praticamente não sobreviviam na água. Então, isso me dá mais ou menos uma ideia de como fazer um trabalho para fazer a eliminação deste coronavírus. Eu não quero dizer aqui de que a água ozonizada é suficiente para matar isso. O que nós temos que encontrar é que concentração de ozônio na água pode ser útil para matar este coronavírus, na água, para poder lavar o piso. Aí vocês viram aquele túnel que saiu na mídia, que saiu a propaganda, e a mídia está bastante forte com isso, e todo mundo me cobrando porque eu não faço um túnel também. Na verdade, o túnel já está feito. O que falta fazer são os trabalhos de validação desse processo. Por exemplo, gostaria de saber que concentração de ozônio tem essa água. Segundo, quanto tempo de contato deve ficar para que tenha essa eficiência. Neste caso do vírus, a gente não pode brincar. Tem que ser eficiência de 100%. Não estou chamando de esterilização. É apenas uma desinfecção focando a eliminação do vírus. Então, isso seria com relação a essas câmaras que estão colocando com vapor de água e que fazer. Se pode fazer no piso, se pode fazer nas estações de metrô, se pode fazer nos ônibus, se pode fazer em todos esses locais. Então, precisamos ter um tamanho de uma máquina de ozônio adequada que crie um mínimo de ozônio necessário na água para poder fazer essa desinfecção. E senão nós vamos estar brincando que isso aí desinfecta. Porque matou alguns deles, algumas desses vírus matou, mas não matou todos. Então, temos que fazer esse trabalho. E esse trabalho está sendo já buscado, encaminhado, porque não é simples mexer a estas alturas com esse vírus. Então, é mais ou menos isso é o que está acontecendo com relação a este processo da desinfecção do ambiente. E uma outra coisa que apareceu e está bastante pendente também, o reuso das EPIs, sobretudo as máscaras, porque as luvas são descartáveis, não dá para estar reusando as luvas. Então, com relação ao reuso das máscaras, a Márcia, que está também aqui presente, obrigado pela mensagem que me mandou hoje, mandou uma mensagem sobre a 3M, indicando se tem reuso ou não tem reuso as máscaras. E se analisa a 3M, deve ter um laudo específico que a Anvisa aprove esse reuso. O único reuso permitido que está feito pela 3M naquele documento menciona de que o peróxido de hidrogênio é o único autorizado para fazer este processo. E o que se faz com este peróxido de hidrogênio é se utiliza um sistema de esterilização numa câmara de vácuo e em cima disso é o que se está trabalhando. Em paralelo, apareceram também uma série de equipamentos com ultravioleta. Pessoal, todo mundo me conhece que eu fabrico ozônio, eu não fabrico ultravioleta, mas não sou contra a ultravioleta. Agora, ultravioleta é como a luz. Eu tenho uma luz aqui em cima, ele vai iluminar em cima da mesa, o que está abaixo da mesa, a ultravioleta não chega. Então, ultravioleta vai atuar em cima da superfície que está exposta a ela.
o que está abaixo dela não vai atuar. Não estou falando que a ultravioleta não é eficiente. Ela tem umas limitações de atuação. Agora, vai desinfectar a clínica. Quer dizer, se colocamos aqui no meio da sala, vai desinfectar a sala, mas nós vamos ter espaços onde não chega a luz. E onde não chega a luz, não vai desinfectar, certamente. Então, não estou falando que não é eficiente em desinfectar. Estou falando que não tem eficiência em atingir todos os locais ao mesmo tempo no próprio ambiente. Então, esses são os cuidados que nós devemos ter. Aí depois me mandaram um artigo, o Miguel, que está lá no Peru, o meu irmão, me mandou um artigo dizendo, nossa, nos Estados Unidos está aprovado, não sei o quê. Aí me mandou o artigo. O artigo diz, e eles têm uma determinada eficiência. Dessa determinada eficiência, quantos deles estão aprovados pelo FDA? Nenhum. Não? Nos Estados Unidos lançaram uma emergência para reuso de máscaras, porque não tem máscaras, mas não estão utilizando ozônio para reuso de máscaras. Então, tomem cuidado com aquilo que estão fazendo. Eu posso reusar a minha máscara, a minha própria, mas eu não vou garantir de que da outra pessoa vai ser para mim. Então, e isso num atendimento público é muito complicado. Não dá para fazer esse tipo de procedimentos. Tá? Então, eu vou revisar aqui algumas perguntas e se alguém quiser tocar algum outro assunto, em outro momento eu vou falar sobre a desinfecção de alimentos e outras coisas também. Mas estou focando mais isso aqui porque é assunto do momento e todo mundo está querendo fazer. Certo? Então, eu vou responder aqui algumas perguntas para poder continuar aí com a nossa conversa aqui. Uma das perguntas foi que tipo de gerador usar e qual o fluxo do gerador doméstico. Certo. Que tipo de gerador utilizar? Aí vai depender de que tamanho é minha sala, não? Que sistema de ventilação de movimento de gás eu tenho dentro da sala, para depois colocar um gerador de ozônio. Por exemplo, o modelo Home que nós temos serve para uma desinfecção? Sim. Agora, que me digam de que eu vou eliminar o vírus com esse gerador de ozônio, eu primeiro tenho que fazer os testes. Porque a distribuição do vírus não vai estar presente onde a molécula de ozônio está chegando. Se a molécula de ozônio chega do lado direito do vírus, ele não vai morrer. Então, nós não vamos ter essa eficiência completa dele. Nós vamos ter desinfecção, sim. Certo? Então, tomar cuidado, sobretudo, com este vírus. Nós temos uma série de vírus no ambiente, mas não são tão perigosos quanto esse vírus que nós estamos tendo aqui na mão. A pergunta que muita gente faz, esse gerador home, num espaço de 10 metros quadrados, até 10 metros quadrados, quanto tempo deixar ligado e como usar? Em relação ao ar-condicionado, janelas? Sim. Então, quando se aplica ozônio, primeiro com este gerador home, não se deve ter presente ninguém na sala, ninguém ser vivo. Né? Então, eu recomendo, um cálculo estimativo que eu fiz, dá mais ou menos 1 metro cúbico por minuto. Então, esse seria o cálculo estimado que começaria a fazer. 1 metro cúbico por minuto, se eu tenho 20 metros cúbicos, faria 20 minutos. Depois de aplicar os 20 minutos, esperar pelo menos 20 minutos para depois entrar na sala. Né? E lembrando disso aqui, depois da sala, tem um trabalho na revista Lancet, onde começaram a utilizar o ozônio para as máscaras, para fazer reuso das máscaras. E que diz o artigo? O artigo não recomenda o uso de ozônio. Não é porque não mata os vírus, é porque ele tem o residual, o cheiro de ozônio, e quem coloca na narina,
ele não vai morrer por vírus e se não vai morrer por causa de ozônio inalado. Então, eles mencionam bastante isso, que o ozônio inalado é tóxico. Mesmo tendo esse residual no tecido, a revista Lancet chama a atenção bastante em cima disso. Então, quem utilizar reuso de máscaras, vão colocar num sistema de vácuo para retirar esse gás residual. Assim como quando se faz o tratamento de ferida, se podia colocar numa... Temos aqueles frascos Erlenmeyer que se deixa borbulhar água, se pode utilizar ele mesmo para fazer vácuo também, de uma forma hermética, né? Muita gente que tem um gerador medicinal perguntando se seria possível fazer com ele e qual seria a concentração e por quanto tempo um gerador medicinal. Certo. Então, com o gerador medicinal, por exemplo, se nós colocamos em fluxo de 1 litro, começando com uma concentração, vou colocar uma concentração redonda assim de 10 miligramas por litro, certo? Se eu faço com fluxo de 1 litro por minuto, então eu vou ter 10 miligramas por minuto. Ao fazer as contas, 10 miligramas por minuto, e eu começo a dividir isso por 1 metro cúbico, 10 miligramas por metro cúbico, eu vou ter 0,010, certo? Miligramas por metro cúbico. Isso aqui vai dar, um momento, vou fazer na calculadora. Isso me estaria dando uma concentração no ambiente de 4,67 ppm. Tá? Isso seria uma desinfecção bastante leve, bastante leve. No trabalho que fizeram no Canadá, para fazer desinfecção de salas hospitalares, tá? Eles utilizaram concentrações entre 50 e 200 ppm. Então, esses 4 ppm vai fazer desinfecção? Vai fazer. Mas para garantir de que não vai ter nada, vai ter que ter pelo menos 50 ppm e o sistema de distribuição na sala tem que ser bastante eficiente. Então, às vezes é melhor utilizar a máquina, utilizar uma máscara, uns óculos e fazer tipo uma vassoura, tipo o aspirador invertido, e passar ozônio em cima de todas as superfícies. Porque o vírus, ele está na superfície, não fica no ar. Embora se esteja sabendo hoje em dia de que também fica no ar, mas a maior parte deles fica na superfície. Então, seria uma forma de melhorar a eficiência de estar aplicando esse ozônio. Então, só recapitulando, se for usar um aparelho medicinal, 1 litro, concentração 10, por quanto tempo? Se fosse 10 metros quadrados, os mesmos 20 minutos? Certo. Mais ou menos... Mais ou menos o mesmo tempo, né? Sim, mais ou menos o mesmo tempo. Tá. Outra coisa que perguntaram, com que frequência se dá para usar entre um paciente e outro, no consultório odontológico, por exemplo? No paciente odontológico, se tivesse que usar, eu faria o seguinte: o paciente vai entrar, tem que fazer desde a sala de espera, né? Então, se na sala de espera tem outro paciente, aí vai ser complicado fazer essa aplicação. Então, o local onde que está usando na cadeira, utilizaria este gerador de ozônio, o portátil, o home, e levaria como sendo uma vassoura em cima de todas as superfícies por onde ele passou. Certamente, o mais recomendado, o que recomendam é um pano com álcool. Mesmo passando o pano com álcool, passaria ainda ozônio. Seria mais ou menos um refino daquela desinfecção.
Quantos ppm que seria seguro para um ser vivo estar nessa sala, para estar na sala junto com o ozônio? Então, a Organização de Saúde Americana menciona de que para ficar na sala tem que ter 0,1 ppm. 0,1 ppm, que equivale a 80 microgramas por metro cúbico. O gerador, o ideal é deixar ele em que posição na sala? Mais abaixo, mais alto seria mais interessante, independe? Seria ideal deixar mais próximo de onde esté soprando um gás. Quer dizer, se o ar-condicionado, por exemplo, está soprando de cima para baixo, deixá-lo mais próximo dele, porque ele vai ajudar a espalhar esse gás na sala. Pediram para explicar melhor como seria a varredura com a máscara e o gerador. Certo. Se fosse uma máscara, o gerador home tem um difusor, que parecem os dedos. Então, se levaria isso acompanhando a superfície, como se fosse uma vassoura em cima da superfície de uma mesa, pelos locais. Mas eu recomendo utilizar uma máscara de carvão ativado. E, se possível, utilizar óculos também, aqueles óculos que tem vedação para que não deixe entrar o gás. Mas ainda assim, o mais interessante, estou perguntando em relação ao medicinal, é realmente ter um gerador específico para isso, né? Por causa do fluxo dele, Sim. essa é a principal razão. Sim, sim. Sim, é melhor utilizar um gerador dedicado para fazer essas coisas. Explica um pouquinho como que seria a relação do fluxo e da concentração dele. Então, o fluxo do gerador de ozônio home, ele tem 5 litros por minuto. A concentração que ele sai é 3 miligramas por litro. Por isso que quando se multiplica o fluxo pela concentração, você tem a produção de ozônio. Né? Aqui tem este gerador aqui. Eu mexo ele, gente. Por exemplo, aqui eu vou mudar o tempo. Esse tempo vai até 90 minutos. Até 90 minutos. Aí eu posso ligar isso aqui. Aqui está saindo ozônio. Aqui está saindo ozônio. Para sentir o cheiro aqui, já está sentindo o cheiro, eu vou parar aqui. Não está funcionando. O som fica ruim com ele ligado, só para a gente mostrar. Certo. Então, o uso é bastante simples. Coloca na tomada e liga o gerador de ozônio no local onde se está querendo aplicar. E esta tem uma vantagem, que tem esse temporizador que ele vai desligar depois daquele tempo desejado. E para ser utilizado na água, por quanto tempo usaria esse gerador? Para usar na água, por exemplo, se ozonizamos com este gerador de ozônio um volume de até 5 litros de água por 5 minutos, eu vou saturar essa água. Lógico, a concentração de ozônio que dá este gerador não é igual ao que se tem com oxigênio. Né? Vai ter ozônio. Por isso que quando se usa na banheira, se usa um gerador de ozônio parecido. E também não pode ter muito ozônio, porque senão acaba gerando ozônio residual no ambiente, e esse ozônio residual no ambiente é tóxico. Então nós temos que cuidar bastante dessa parte tóxica. Então, em função disso, este gerador, por exemplo, numa banheira se coloca 15 minutos. Se eu quero fazer água ozonizada, em casa, por exemplo, eu utilizo isso aqui, coloco num galão de 5 litros, ozonizo a água e depois coloco no filtro. Isso aí é um filtro cerâmico que eu utilizo, isso aí funciona bastante bem. E essa água ozonizada, a gente pode usar ela como
um hipoclorito para desinfecção? Então, se utilizar o hipoclorito e colocar ozônio, já seria um pouco redundante. Não teria... No lugar do hipoclorito, que perguntou. A ideia seria substituir o hipoclorito e, sobretudo, pelo efeito residual que ele nos dá, né? Se praticamente o ozônio não tem esse efeito residual. Agora, quando fazemos água ozonizada, nós não estamos fazendo com esta máquina com a finalidade terapêutica. Por exemplo, quem tem gastrites vai ser melhor daquele que tem oxigênio medicinal, porque nós vamos ter maior concentração de ozônio, certo? Perguntaram quanto tempo dura a água se for para ingerir, para tomar. Normalmente, a vida média de ozônio na água é de 20 minutos. Então, geralmente se recomenda fazer e utilizar imediatamente. Já no caso daqueles que de uso médico, aquela torre, ele tem uma vida média de 4 horas, porque ele está hermeticamente fechado. Perguntando em relação à água, aí sim seria mais fácil usar o gerador medicinal, né? Não teria problema em relação... Sim. Aqui se me está perguntando, dice, quanto a concentração de ozônio para beber? Então, eu vou fazer uma comparação. Por exemplo, a água da torneira tem 2 ppm de cloro, oficialmente. Agora, se eles estão aí, não sei, mas oficialmente são 2 ppm. Quando comparamos 2 ppm de cloro com ozônio, 2 ppm de ozônio na água é bastante alto para fazer uma desinfecção. Na piscina, normalmente deve ter 0,02 ou 0,04 ppm de ozônio na água. Então, para tomar, eu recomendaria com 0,5, 0,3 ppm seria suficiente. Então, quando se ozoniza a água com este gerador de ozônio ambiental, vai ser suficiente para beber o dia inteiro. Mas não beba muita água, que se pode afogar também. Alguém perguntou se poderia usar essa água para desinfectar as pessoas. Aí eu acho que entra também a questão do túnel de ozônio, como é que, se é útil, se realmente funciona, como é que estão os estudos. Sim, esse do nebulizador, ele está em estudo. Assim, pelo menos para mim está em estudo, porque o que lançaram aí no mercado, ele não diz quanto de ozônio tem na água e quais são os testes que eles já fizeram. E não tem nenhuma entrada sequer para validar isso aí dentro do que a Anvisa estaria regulamentando. Que ele desinfecta, desinfecta. Se nós colocamos um pouquinho de ozônio, já começa a desinfectar. É bem parecido com a sal. Quando colocamos sal na água, um grão de sal já vai dizer que tem sal. Se colocamos uma colher de sal, vai ser um pouco mais salgado. O ozônio é mais ou menos da mesma forma. Então, quanto de ozônio tem essa água para poder causar essa desinfecção? Isso é o que tem que ser medido. Perguntaram se o modelo Home ele é bivolt. Sim, ele é bivolt. Você pode conectar 220, 110 diretamente. Tem gente perguntando de valor, você pediu para mandar depois, aí a gente encaminha as informações, né? Para essa parte de desinfecção, se eu usar o Home, qual a concentração que eu devo usar? No medicinal. Para ozonizar água, se for para lavar feridas, se recomenda uma concentração acima de 40 miligramas por litro. Se a máquina dá 50, coloque 50. Fluxo de 1/4 de litro. Nós temos já feito testes com menores fluxos e com fluxos maiores, também ozonizam, só que a melhor eficiência é 1/4 de litro com concentração acima de 40. Se eu coloco 40 e 50 nas medidas que nós fizemos, o resultado foi o mesmo. Então, como a máquina já dá 50, posso colocar 50 por mais segurança que se tenha que ter em cima disso.
Eu vou te entregar aqui para você mostrar para eles como que é a mangueira que acompanha o gerador com as pedras. Então, esse aqui é o difusor que tem este gerador, que se coloca aqui na saída da máquina. Aqui. E imagina isso aqui, uma coisa parecida. Se você retira, tem essas mangueirinhas aqui, você pode retirar e fazer uma vassoura na mesa, por exemplo. Mas para fazer isso, utilizem uma máscara e utilizem óculos também, porque irrita os olhos e para inalar é uma concentração muito alta. Então, aqui me pergunta para concentração de água deionizada para beber. Primeiro, água deionizada não se deve beber. A água deionizada é para processos industriais de refrigeração. O que se deve beber é água filtrada. Eu acho que uma dúvida que ficou no pessoal, você falou em relação a ozonizar água para beber e o tempo de duração. Não necessariamente você precisa beber água no momento em que ela está ozonizada, né? Acho que isso que ficou a dúvida. Você pode ozonizar e guardar no filtro porque ela está limpa, Sim, né? sim. Quer dizer, a finalidade de ozonizar água, primeiro, desinfecção. Segundo, degradação dos microcontaminantes, que são muitos. Então, isso aí é o que vai ter essa função. Agora, se queremos ter ozônio residual, então, e tomar esse ozônio residual, é melhor tomar imediatamente. Agora, essa água ozonizada, eu posso tomar depois, no dia seguinte? Sim, porque eu não estou tomando pela finalidade de tomar o ozônio, e sim porque ela está desinfectada. Perguntaram no equipamento home qual a concentração máxima para usar. Então, só para deixar claro que é uma concentração fixa, né? Sim. Esse gerador home, ele tem concentração fixa e fluxo fixo. Então, não dá... Você coloca na tomada e liga. E uma concentração segura para todo mundo, sim, né? Ele é um gerador que é vendido independente de ser profissional da saúde, certo? Certo, certo. Ele acompanha essa mangueira com essas pedras? Sim, acompanha essa mangueira com as pedras. Aqui está perguntando qual a capacidade do modelo do home. É 300 miligramas hora. E isso está medido. E tomem cuidado quando você compra uma máquina, diz 1000 miligramas hora. E aí lá na contracapa diz que tem que utilizar oxigênio para fazer isso. Então, tomem cuidado porque às vezes estão especificando a máquina que está produzindo com oxigênio e não com ar ambiente. E aí fica aquela confusão de que você está achando que está usando 1000 e ele está usando menos de 50 ainda. Para a ingestão da água ozonizada, no medicinal, seria de 40 a 50 a concentração? Sim. De quanto é essa concentração fixa? Quando você faz na água filtrada... Do gerador, agora do gerador a pergunta. Desculpa. Qual a concentração no gerador? Me perguntaram quanto de água que eu posso tomar por dia para tratar uma gastrite, por exemplo, ou de maneira profilática. Então, dentro desse quanto de volume de água se pode tomar, os nutricionistas recomendam tomar uns 2 litros de água. Da água ozonizada. Agora, a água ozonizada, podíamos fazer, sim, não vou tomar os 2 litros ozonizados, mas vou tomar pelo menos meio litro ozonizado. Tem uma pessoa perguntando bastante para ozonizar o óleo. Então, acho importante deixar claro que não é indicado ozonizar o óleo com esses geradores, né? Sim, com este gerador home, fazer óleo seria fazer um óleo, faz de conta. Não, é ozonizado, você vai chamar óleo ozonizado, mas não vai atingir sequer um centésimo do que se prega na literatura. Mas tem gente fazendo, não? Isso é também falta de critério, muitas vezes, das próprias pessoas que fazem isso. E perguntando se poderia ozonizar o óleo na máquina medicinal. Também nós recomendamos, não? E não é que nós recomendamos, não tem as associações internacionais, a ISCO, que estava
lançando este ano em junho, já foi adiado esse lançamento da terceira declaração de Madrid. Ele recomenda não utilizar as máquinas de ozonioterapia para óleo. Mas, embora tenha quem queira vender, vende tudo, mas não se recomenda. Mas o que vamos fazer? E se o óleo ozonizado pode ser ingerido? E qual seria a quantidade de cada? Então, o óleo ozonizado, quando prescrito por um médico, é mais ou menos uma cápsula que equivale a 15 gotas. E muitas vezes, dependendo da prescrição, tem que tomar 2 cápsulas. Então, seriam 30 gotas. Isso depende da prescrição que o médico esteja fazendo. Mas se pode tomar de uma forma profiláctica também, o óleo ozonizado. Perguntando em relação ao preparo do gelo ozonizado, se isso é possível. Fazer o gelo inicialmente foi interessante porque começamos a ter um gelo com um certo teor de ozônio, mas depois que foi verificado, isso quem fez foi o professor Escarso, professor da Faculdade de Odontologia da Unesp em Araraquara. Tem 3 trabalhos muito interessantes e um deles foi do gelo, onde ele ozonizava com uma certa concentração e depois de descongelar a concentração era já bastante baixa. Então aí tem fenômenos físicos, não? De que quando se congela o volume aumenta, quando se desgela o volume diminui e aí o gás acaba se desprendendo. Então isso não foi muito interessante com todos esses ensaios. Mesmo assim foi válido porque tem pacientes que levaram o gelo, colocaram um copo de água, fizeram um bochecho no dia seguinte e tiveram o benefício o restinho de ozônio que ficou no gelo. Voltando à questão do óleo, perguntaram se podem ingerir o óleo que é comercializado paralelo ao Ozônio Life. Qual é? O óleo ozonizado, se o óleo que nós comercializamos pode ser ingerido. Pode ser ingerido, sim. Então, a prescrição é mais ou menos 15 gotas, equivale a uma cápsula. E aí depende do procedimento, qual é o tratamento. Pode ser 2 cápsulas por dia. Isso depende do médico que esteja prescrevendo. Só voltando um pouquinho, que ainda tem gente com dúvida, o porquê que não pode usar esses geradores para ozonizar o óleo? E qual gerador seria indicado para ozonizar o óleo? Então, quem quiser fazer óleo ozonizado, que escreve a seguinte conta: 50 miligramas de ozônio por grama de óleo, certo? Esta máquina produz 300 miligramas por hora. Então, para fazer 1 grama de óleo, eu preciso 50. Com 300, eu vou fazer 6 miligramas de óleo em 1 hora. 6 ml de óleo. Então, se eu quero fazer 1 litro com isso aqui, eu vou ter que gastar 200 horas. E ainda assim não vai saber a concentração exata, né? E ainda assim, ele tem mais nitrogênio que o próprio ozônio, que o próprio oxigênio, com este de ar ambiente. Agora, se colocamos uma máquina de ozonioterapia, as máquinas de ozonioterapia não são máquinas industriais para que trabalhem horas e horas. São máquinas frágeis para que trabalhem um tempo de vida assim, continuamente, uns 15 minutos, 20 minutos. Não para que trabalhem horas e horas. Então, é apenas fazer a conta. Por exemplo, a máquina de 1,5 faz 1 grama por hora. Se eu quero fazer com 1 grama, o que eu vou fazer? 1000 miligramas dividido por 50, eu vou fazer 20 ml em 1 hora. Essa seria a conta para fazer dentro do que está prescrito na literatura. Então, não adianta forçar, querer fazer isso. Se você colocar ozônio no óleo com seringa, ele vai se chamar óleo ozonizado. Mas não vai ter a concentração que se preconiza na literatura. E aquilo que já temos aprendido bastante. Perguntar em relação a tecnologias de nanobolhas na água de ozônio na água. Então, nós fizemos testes com bolhas grandes e com bolhas pequenas. Na água,
que aconteceu? Os dois praticamente deram o mesmo resultado. Por quê? A água se satura em certo momento e o ozônio sai desse ambiente. Então, ele não fica mais na água. Agora, quando se pensa fazer nanobolhas, para fazer nanobolhas eu tenho que ter um sistema de pressurização. Então, já não vou ter só um equipamento, eu vou ter que ter uma bomba para poder causar essas nanobolhas, porque senão não vou conseguir nanobolhas. Aí as nanobolhas vão ficar dentro da água, elas vão se misturar bem nas moléculas de água e a vida média dele vai depender muito de como você vai tratar esse recipiente. Se eu conservo esse recipiente fechado, eu vou conservar por mais tempo com essas nanobolhas. É igual que água gasificada, água refrigerante. Refrigerante, você abre a tampa, o gás vai embora. Né? Você pode conseguir ter uma vida média maior do ozônio na água, mas não maior concentração. Né? Isso aí é o cuidado que tem que ter. De qualquer forma, teve uma época que falaram de que não, do óleo ozonizado tem ozônio, sim. Por quê? Eles colocaram um medidor em cima do óleo e o gás que se desprendia era ozônio. E ele dizia, vocês estão vendo que aqui sai ozônio? Exatamente vai passar com a água ozonizada. O gás vai ficar momentaneamente grudado na molécula de água e depois ele vai se desprender. Isso aí é um processo físico, não tem outro... Perguntaram por quanto tempo pode deixar ligado o gerador home? Qual o tempo máximo que ele fica ligado? Sim, pelo temporizador dizem 90 minutos, mas você pode reprogramar nas mais 90 minutos. Alguém perguntou se para beber a água deveria ser filtrada ou destilada. Então, a água destilada, geralmente, quando são procedimentos em odontologia, em feridas, coisas desse tipo. Né? Agora, a água filtrada, geralmente, é para beber. Água destilada não se pode estar bebendo. O tempo está finalizando. Quiser pedir para eles mandarem no último post sugestões de novos temas que eles queiram ouvir, para a gente fazer novas lives. E eu vou ver se tem alguma última pergunta aqui para a gente finalizar. Bom, antes de finalizar também, eu quero agradecer os elogios aí, de muitos aí, Érica e outros que estão passando por aí, a Márcia Consulin, a todos, por favor. Meus agradecimentos ao pessoal do Peru, consultório peruano-cubano, Benjamin, abraços por aí para toda a turma. E realmente, isso aqui é uma primeira experiência e eu fico aberto para poder fazer mais dessas aqui. E eu gostaria algumas recomendações dos temas e quem sabe conseguimos fazer junto com uma tela adicional para poder transmitir maiores informações para todos vocês. Desde já, meu muito obrigado a todos e Dr. Roberto Zanetta, o Rolando, doutora Margarite, pessoal de Uruguai, Eduardo Puentes, a nora dele, a Natasha, todos eles um abraço aí, que estaremos aqui sempre interagindo e trocando bastante informações. Deixar salva a live, que daí eles podem visualizar depois e encaminhar também para as pessoas. Certo. Vai ficar salvado e aí o pessoal vai nos colaborar bastante para poder reproduzir mais isso aqui. Tá? Muito obrigado.